Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas, capítulo 2. E eu quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema: colaboração e harmonia. No versículo 12 do capítulo 2 de 2 Crônicas, diz assim: Disse mais Irão: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discrição e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu próprio rei. Ora, as palavras do rei, o rei Irão aqui, revelam assim, seu conhecimento acerca do Deus de Israel. Então, certamente, a aliança estabelecida ali com Davi não se limitou apenas ali a um acordo político, mas resultou também em uma troca de conhecimento. Então, assim como Salomão sabia da habilidade daquele povo em cortar madeira e na construção, Irão também sabia que foi o Deus de Israel que fez os céus e a terra. Então, certamente, Irão viu e ouviu através de Davi o suficiente para lhe dar essa certeza. Havia entre eles colaboração e isso acontecia de forma harmônica. Nos nossos dias, nós precisamos de filhos como Salomão, que são reconhecidos como filho sábio, dotado de discrição e entendimento, e líderes como Irão, que é homem sábio de grande entendimento. Note que o rei Tiro não glorificou o nome de Davi nem o de Salomão, mas sim o nome do Senhor. Então, a nossa vida também, ela não deve destacar pelo que nós somos ou pelo que nós temos, mas ela deve sempre apontar para Deus, que é o verdadeiro arquiteto. Ele, aquele que fez os céus e até os céus dos céus, não podem conter. Então, ele se oferece para fazer morada em nós. Então, Deus requer de nós um avivamento, uma reforma, que vai acabar aí na conclusão da boa obra que ele mesmo começou, como diz lá em Filipenses 1:6. E para isso, ele nos deixou à disposição os melhores materiais: a Bíblia, a oração e o testemunho pessoal. Então, que isso tudo nas mãos desse arquiteto perfeito, nós sejamos essa casa do Senhor para a glória dele. Amém? Mas antes da gente prosseguir aqui refletindo sobre isso, eu quero te incentivar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Você vai ser abençoado, vai receber notificações e vai ajudar a expandir a palavra de Deus. Então deixa agora o seu like, comenta e compartilha. Então você faz isso de forma rápida e nos ajuda a expandir a visualização desse conteúdo para outras vidas. Então faça você parte disso. Seja abençoado e abençoador. Amém? Então eu queria te incentivar agora a ler o capítulo de 2 Crônicas 2 todinho, porque nós vamos agora ressaltar alguns pontos bem interessantes aí ao longo desse texto. Então comece ali com a decisão ali de Salomão de construir o templo em Jerusalém, Então revela aí o desejo dele de cumprir a vontade de Deus e de estabelecer um lugar de adoração que seja digno aí para o Senhor. Então Salomão reconhece que o templo é mais do que uma estrutura física, é um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então a construção do templo vai demonstrar o compromisso de Salomão em fortalecer a adoração ao Deus de Israel. Então, uma das primeiras ações de Salomão é convocar 70 mil homens, como trabalhadores e 80 mil como cortadores de pedras nas montanhas. Então, são números muito grandiosos, e mostra aí a complexidade da tarefa que tinha pela frente. Então, ele ainda vai designar 3.600 supervisores para estar liderando ali esses trabalhadores. Então, nós temos aí uma organização bem cuidadosa, demonstrando aí o critério com que Salomão planeja toda a construção do templo e a importância que ele atribui à realização dessa obra. Então, ele reconhece que precisa de recursos materiais para essa construção, então ele vai lá e especifica madeira de cedro, cipreste do Líbano, como os principais aí necessários, porque se destaca por qualidade e durabilidade. Então, olha só, até a escolha desses materiais, que são nobres, reflete o desejo de oferecer ao Senhor o melhor que existia na terra. Então, Salomão não age por impulso, mas ele age sempre com base nas instruções que recebeu do seu pai Davi, o rei Davi. Então,
demonstrando ali o quê? Que era um filho que respeitava as orientações, né, de Davi como pai e sua compreensão ali de que essa construção do templo é uma continuação do plano de Deus para Israel. Né? Então, ao seguir as instruções do seu pai, Salomão também honra a memória de Davi, que havia, né, esse desejo de construir o templo, mas, né, porque por causa, né, do derramamento de sangue, que foi marcada a vida de Davi, né, por ser guerreiro e tudo, Deus não tinha permitido que ele construísse o templo, né? Então, aí a partir ali do versículo 5, a gente vai ver o quê? Essas partes, né, aspectos importantes ali, né, dessa construção. Então, o primeiro elemento aí que vai aparecer é a solicitação de Salomão a Hirão para a obtenção de madeira de cedro e artesãos habilidosos para ali fazer. O cedro do Líbano, ele era altamente valorizado na antiguidade, né, porque tinha muita durabilidade e muita beleza, né, então era um material ideal ali para construir o templo. Salomão reconhece que Israel não tem, né, em abundância, e, portanto, ele vai recorrer ao rei de Tiro, conhecido justamente pela influência e controle ali sobre a região do Líbano. Né? Então, além de madeira, Salomão também pede o quê? Artesãos habilidosos. Ou seja, ele quer trabalhadores que sejam especializados para, né, ficar tudo perfeito ali na construção do templo. Salomão não faz assim essa solicitação de forma assim unilateral, né? Então ele vai propor ali uma oferta em troca dos recursos. Então ele se compromete aí a fornecer comida para os servos de Hirão, o que demonstra ali seu respeito pelo rei Tiro e sua vontade de estabelecer ali relações comerciais que sejam justas, amistosas. Então essa oferta mútua aí de recursos e assistência é um exemplo, né, de diplomacia e negociação também nessa política aí antiga, né? Então Salomão também reconhece que não apenas o templo de Jerusalém será um lugar ali de adoração ao Deus de Israel, mas também vai ser um centro de devoção, né, para todas as nações. Então isso fica muito bem marcado na declaração que ele faz, né, que o templo será para quem quer que for que vier, né? Então ele cria que o Deus de Israel é o Deus de todos, né? Então vai aí ultrapassar, né, fronteiras, culturas, né, as etnias. E o que nós obtemos aqui, né? Então, a gente vai analisar a resposta, assim, favorável de Hirão, né? E vai ser um testemunho aí da habilidade diplomática de Salomão, a importância, né, de manter relacionamentos internacionais baseados em cooperação, né? Então, por isso veio tanta harmonia. Então, essa colaboração ali entre Israel e Tiro é um lembrete que a obra do templo transcende, né, as fronteiras, né? Então vai unir aí diferentes povos com o mesmo objetivo, honrar ao Deus de Israel, né? Então é interessante como que isso se organiza, né? Então a primeira ação ali de Salomão na preparação para a construção é designar Hirão, que era um homem sábio e experiente, como supervisor para coordenar os trabalhos, né? Então essa escolha é muito importante porque demonstra a importância de ter alguém qualificado e competente para liderar aí uma empreitada de tamanho tão grande. Então Salomão não apenas vai reconhecer ali a necessidade de planejar de forma cuidadosa, mas ele também mostra a importância de ter um líder experiente que possa ali tomar decisões, né, informadas e eficazes ali sobre todo esse processo de construção. Aí Salomão também vai realizar um censo, né, para levantar todos os estrangeiros ali residentes em Israel, e esses estrangeiros são designados ali como trabalhadores e são divididos em grupos, não? Então cada um com uma responsabilidade específica, né? Então essa organização aí bem cuidadosa garante que a mão de obra seja disponível, né, e alocada de forma eficiente para atender a necessidade da construção. Então, Salomão vai nomear também supervisores para coordenar diferentes aspectos ali do trabalho, né? Incluindo até a extração da madeira do Líbano, coleta de materiais, né? Coordenação das atividades ali no local da construção, né? Então, mostra bem que era tudo muito planejado em detalhes. E a estrutura hierárquica que era estabelecida era para garantir que todas as etapas da construção acontecessem de forma, né, ordenada e eficaz, né? Então, além de organizar essa mão de obra, Salomão também faz os preparativos necessários para receber os materiais, né? Então, ele vai instruindo os servos, né, para preparar a grande
quantidade ali de pedras lavradas, né, madeira de cedro, antecipando então a chegada dos materiais do Líbano. Né? Então mostra aí a visão de longo prazo de Salomão e a sua determinação ali em garantir que todos os recursos, né, que viessem a ser necessários estivessem ali prontos, disponíveis para o início efetivo dessa construção. Né? Então Salomão estabelece ali o acordo com o Irão, rei de Tiro, para que os seus servos trabalhem assim de forma junta, né, harmônica, né, colaborem com os servos de Salomão, né, na extração aí da madeira do Líbano. Então, é uma colaboração aí harmônica, intercultural e é fundamental para o sucesso aí né, desse projeto. Né? Então, vai destacar a importância, né, de existir realmente, né, entre partes a cooperação, né, para toda vez que fosse erguer aí um grande empreendimento. Bom, o que a gente pode pensar, né, de 2 Crônicas 2 para nós? Né? Primeiro, a gente tem que considerar aí, né, que Salomão, ao construir o templo, ele não empreendeu assim essa tarefa só para uma ambição pessoal, mas ele quis cumprir a vontade de Deus. Então, da mesma forma, né, que Cristo veio ao mundo não para buscar seus próprios interesses, mas para realizar o plano de Deus da redenção. Então, ele se entregou voluntariamente na cruz para que pudéssemos ser reconciliados com Deus e habitar em sua presença, né? Então, Cristo veio também para cumprir a vontade do Pai, né? A solicitação ali de Salomão a Irão, né, o rei do Tiro, por recursos e assistência, nos lembra que em nossa caminhada espiritual também dependemos dos outros. Então, assim como Salomão pediu ajuda a um aliado, nós devemos nos voltar para Cristo, nosso Redentor e Salvador, que vai nos auxiliar em todas as necessidades espirituais. Então, ele é a nossa rocha, que nos fornece sustento espiritual e podemos buscar refúgio nele em todo momento de necessidade. O cedro do Líbano, né, que foi solicitado por Salomão, simboliza beleza, solidez da obra de Cristo. Então, ela é uma madeira preciosa que constrói ali o templo espiritual em nossos corações. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente permite que Ele construa em nós uma morada espiritual. E ali dentro a sua glória resplandece. Né? Olhe também que essa colaboração entre Salomão e Irão, né, essa parceria aí nos recorda que nós somos chamados a trabalhar juntos no reino de Deus. Então, as nossas diferenças culturais, dons, talentos, eles todos podem ser unidos em adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro da nossa unidade. E ele nos capacita a ser uma igreja diversa e unida, né, que vai sempre testemunhar ao mundo do seu amor, né? Quando a gente analisa a designação ali dos supervisores por Salomão, nós temos a importância dessa liderança sábia, né, sempre na nossa vida. Né? Então, Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote, supervisor, que intercede ali por nós perante o rei. Então, ele nos guia com sabedoria e graça e vai sempre garantir o quê? Que esse aspecto da nossa caminhada seja sempre bem monitorado ali. E a gente pode aplicar esses princípios todos na nossa caminhada com Cristo. Então, a gente tem que buscar cumprir a vontade de Deus, né, acima dos nossos desejos egoístas. Nós precisamos depender de Cristo como nossa rocha e refúgio, todos os momentos da necessidade. Nós precisamos reconhecer a beleza e a solidez da sua obra em nossas vidas, né? Precisamos valorizar aí a colaboração, a unidade, a harmonia dentro do corpo de Cristo, independente, né, das diferenças. E, acima de tudo, confiarmos na liderança soberana de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Bom, que você possa entender realmente, de fato, e olhar para Cristo, o centro de toda a sua vida. Amém? Quero te desafiar aí a estar orando em 3 pontos, como sempre estamos fazendo. Então, ore para ter sabedoria, para cumprir a vontade de Deus. Né? Então, você pode pedir essa sabedoria, né, para poder discernir e seguir a vontade de Deus em cada área, né, da sua vida. Possa pedir também colaboração e unidade. Né? Então, é necessário, né, essa colaboração, essa unidade em toda relação interpessoal da igreja. Né? Então, ore para que essa harmonia, essa cooperação entre os crentes, de modo que juntos
possamos então cumprir a grande comissão, que é levar o evangelho ao mundo, né? E ore por dependência de Deus. Dependência de Deus para recursos e capacitação. Precisamos orar para depender do Senhor por tudo, porque nós somos dele e o nosso prazer é ouvir a vontade e fazer a vontade dele, né? Então, ore por dependência de Deus em todas as áreas de sua vida. Reconheça que ele é a fonte de todos os recursos e a capacitação que nós precisamos. Então, ore para que possamos confiar em Deus e em vez de depender apenas dos nossos próprios esforços. Amém? Que o Senhor te abençoe.